Bom, boa tarde. O meu trabalho é sobre o mapeamento, né, de times femininos do território do Grajaú, tá? Que é um território aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu mesmo já estou no controle, eu posso. Aí, tá? E aí o nosso mapeamento ele teve 4 etapas de processo, né? Primeiro foi a elaboração, né, do que seria esse mapeamento, né? Como que seria feito, é, como que ele seria elaborado, né? Depois a gente fez um levantamento de quais equipes já existiam no território a partir de um mapeamento que já existe, que foi feito, né, pelo Centro de Pesquisa e Informação do SESC de São Paulo, né, que mapeava todos os times da cidade e de algumas cidades da Grande São Paulo. E a gente fez o recorte para o Grajaú e expandiu esse levantamento. Quais outras equipes, além das que já existiam, né, nesse mapeamento, poderiam ser levantadas, tá? E aí a gente partiu, né, para a terceira etapa, que é a coleta de informações, né, que é a coleta das informações que seriam captadas para o nosso mapeamento. E a quarta e última etapa, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que é a organização de torneio educativo com as equipes, né? A gente vai fazer o lançamento desse torneio agora, dia 7 de setembro, e esse torneio vai acontecer no início de 2026, já com as equipes que participaram do mapeamento e outras que ainda não participaram, mas que podem ser alcançadas a partir desse torneio, certo? Pode passar para o próximo, por favor? Tá. E aí, como seria a elaboração do projeto, né? O projeto foi elaborado, né, como eu disse, a partir do mapeamento de futebol de várzea feminino de São Paulo, né? E aí a gente fez o recorte ali para o território do Grajaú, né, tentando ampliar o número de equipes existentes, né, nesse território, para que a gente possa alcançar um número maior do que o mapeamento da cidade conseguiu alcançar, né? Então a gente está no território, né, mais habitado da cidade de São Paulo, né? O Grajaú, ele, segundo o censo, ele é o território, né, geográfico mais habitado do território de São Paulo. É um conglomerado de vários bairros, tá bom? E tem aproximadamente 360 mil habitantes, né? Tem mais habitantes do que 55% das cidades do Brasil. Então, é quase que uma cidade dentro de São Paulo, né? Então, a gente queria saber como e onde essas equipes elas atuavam, né? Para saber como que acontecia o futebol feminino dentro do nosso território. Tá? Pode passar para o próximo, por favor? E aí, como a gente fez o levantamento dos dados e a coleta das informações, né? O mapeamento chegou a 13 equipes de futebol de campo, futsal e categoria de formação. A gente abriu esses 3 campos, né? Que é futebol de campo, futsal e as escolinhas de formação, né? Que são as escolinhas nas categorias sub-17, sub-15, sub-13, né? Que existiam e faziam atividades dentro do território. A gente entende que a gente tem um outro território vizinho aqui, né? Que é Parelheiros, que é um território que também tem uma quantidade considerável de equipes de futebol feminino, mas a gente fez o recorte específico para o território do Grajaú, né? E como referência, né, para saber qual era o território do Grajaú e qual que a gente tinha que alcançar, a gente usou o mapeamento, né, da GeoSampa, que é um mapeamento, né, que é utilizado como referência aqui na cidade de São Paulo, que é um mapeamento que divide os distritos e os bairros na cidade de São Paulo, né? Para a coleta das informações, a gente coletou dados do bairro, né, que os bairros que os times se sediavam, onde estavam as sedes desses times, né, qual ano que o time foi fundado, então desde quando esses times existem, né, qual campo, ou se tem um campo que realiza, manda os seus jogos, e o nome da pessoa responsável, né. Foi também, né, elaborado um formulário para a coleta de mais dados, mas nenhuma das equipes, né, mapeadas retornou interesse em compartilhar as informações. Muitas não responderam, não seguiram as respostas, outras não se interessaram em seguir esse mapeamento, e aí a gente não utilizou esse formulário, tá bom? Pode seguir para o próximo, por favor. Né? E a partir dessa coleta de informações, né, na verdade, os dois projetos eles nasceram. O projeto de mapeamento ele nasce um pouco antes, né? Depois desse projeto de mapeamento, que eu apresento essa proposta para um amigo meu do território, nasce a organização do primeiro festival educativo de futebol feminino do Grajaú. Né? Então, a partir do mapeamento, a gente foi se provocando, entendendo que existem equipes de futebol e futsal e, né, equipes fazendo categoria de formação no território. Então, a gente idealiza, né, um festival de futebol feminino. Né? O festival de futebol feminino está pensado para 2026, né, mas já está sendo organizado, então ele está sendo organizado a partir do mapeamento, né, de futebol feminino no Grajaú, pensando de uma forma colaborativa com as pessoas que jogam. Então, vai contar com oficinas, jogos e premiações para todo mundo que participar. A gente vai fazer um processo de lançamento cooperativo, então a gente vai usar metodologias de cooperação
para que esse futebol, para que esse festival, esse torneio seja organizado. Então, a gente já tem o regulamento, já tem o formato do torneio e já tem equipes que a gente visa a participação, mas agora a gente vai fazer um evento de lançamento cooperativo para que as equipes elas participem da estruturação, das demais estruturações do torneio. Então, vai ser um festival todo pensado no pertencimento dessas equipes que foram mapeadas, das equipes que não foram mapeadas, mas que surjam nesse processo todo. Né? O lançamento do festival é agora, né, no dia 7/9, né, quando é celebrado o Dia do Futebol Feminino, né, e a gente vai fazer um evento cooperativo entre as equipes. Né, a gente escolheu essa data específica porque algumas instituições, né, celebram, inclusive o próprio Ministério do Esporte celebra, né, o Dia do Futebol Feminino no dia 7/9. A gente tentou pesquisar, né, da onde surgiu essa data, um contexto histórico. A gente não conseguiu encontrar de fato contexto histórico, mas é uma data, assim, inclusive a Copa do Mundo, né, feminina, que vai acontecer no Brasil em 2027, ela foi lançada, né, ou foi anunciada no dia 7/9 por conta dessa celebração, que é o mesmo dia, né, que é um outro feriado nacional, e que ao mesmo tempo é celebrado o dia 7/9, que é o dia do Festival Feminino. Um outro torneio muito importante para o futebol feminino acontece nessa data, né, que é o Festival de Futebol Feminino, que acontece no Campo de Maio de São Paulo, que é um complexo de Campos de Várzea, que nesse dia só para ter jogos de futebol feminino. Assim, é um evento bem interessante aqui na cidade de São Paulo. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, né, a gente deixa aqui como conclusão, né, do processo de mapeamento que existe de fato, e aí a gente vê pelo mapeamento, a gente já tinha essa pré-visualização antes, né, do início das articulações, mas depois a gente concretiza, né, com essa pesquisa de que existe de fato, né, uma dificuldade na articulação entre as equipes, né, no território do Grajaú, que pelo que o mapeamento caminhou, é pela questão da hiperpopulação. Então, é muito difícil alcançar as pessoas, mesmo as pessoas que estão fazendo as mesmas atividades que você, num território hiperpopuloso como o nosso, porque os trabalhos ficam muito isolados, porque só de você atender o seu bairro dentro do território como o Grajaú, você já está atendendo uma massa enorme, né? Porque todos os bairros são muito populosos. Então, você conseguir se articular, né, entre uma rede, é muito dificultador, né, num território como esse, né? Então, isso dificulta muito o trabalho em rede entre as equipes do Grajaú. Existe, mas não existe da forma que poderia ser, visando a potência do território, visando como outros elementos já conseguem se articular um pouco mais à frente, né, dentro do território. Né? E aí, por isso que surge, né, a ideia da criação desse torneio, para que façam com que as equipes se sentem pertencentes a essa modalidade, né, no território, facilitando assim futuros trabalhos em rede feitos pelas próprias equipes, sem demandar, né, da organização de terceiros, né, e para que isso também evite os grandes deslocamentos, né, porque as equipes do Grajaú a gente percebe que elas vão muitas vezes jogar em espaços muito distantes, vão jogar em outros espaços da Zona Sul, como Capão Redondo, Campo Limpo, ou muitas vezes vão atravessar a cidade para a Zona Leste e Zona Oeste para jogar o futebol. E se você tem um trabalho em rede bem feito dentro do território, você evita que esses deslocamentos, esses hiperdeslocamentos, eles aconteçam com frequência. Óbvio que hora ou outra vai acontecer, porque ainda é um número muito restrito de futebol, de times de futebol feminino na cidade. Ainda muitos campos são muito restritos para que as mulheres joguem, né, o futebol dentro da cidade. Então existe uma dificuldade, né? A pesquisa foi apontando que existe uma dificuldade, por exemplo, com as questões de o horário que os campos abrem, né, para o futebol feminino, as datas que os campos abrem para o futebol feminino, os dias. Então muitas vezes eles querem abrir em dias menos nobres, né, dos jogos do futebol de várzea, aqueles dias e horários, né, mais nobres, digamos assim, mais requisitados, são os dias que o time de futebol feminino eles não conseguem jogar, a não ser que seja um campeonato, e ainda há campeonatos que, mesmo assim, não conseguem esses horários. Né? E aí, para que as equipes também possam se ajudar, né, da forma que for possível, dentro do que cada uma consegue. Né? Então, as equipes elas podem se fortalecer, né? Esse trabalho em rede é também para uma equipe conseguir, né, fortalecer a outra com mais facilidade, fortalecer a outra dentro do que é possível, dentro do que pode, tá? Então, meio que a ideia desse torneio é que a gente impulsione
a criação de uma rede de futebol feminino dentro do território, vendo que o mapeamento ele já aponta isso. Existem equipes jogando, e o mapeamento ele não conseguiu, a gente tem clareza, de certeza de que o mapeamento ele não conseguiu atingir todas as equipes. O mapeamento ele ainda pode, e aí com o torneio, o mapeamento ele certamente vai alcançar muito mais equipes, tá? Para que a gente consiga criar uma rede de futebol feminino no Grajaú e que essa rede ela seja autogerida, autossustentável, que essa rede consiga se fortalecer e caminhar, né, com as próprias pernas sem demandar da intermediação de terceiros. Eu sou uma pessoa, né, da área da educação física, eu sou educador social e esportivo no território, mas eu não tenho uma relação direta com o futebol feminino. Então, é interessante que as equipes consigam, né, se fortalecer a partir disso, sem demandar a intermediação de terceiros. Por favor, posso passar para o próximo? E aí a gente tem, né, algumas referências, eu citei aqui uma que não está no mapa, que é o mapa que não está, né, na pesquisa, que é o mapeamento do GeoSampa, mas a gente tem aqui 3 referências, né, que é, primeiro, o mapeamento de time de futebol feminino de Várzea de São Paulo, que foi criado pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo, né, que é um centro especializado em desenvolver pesquisas e desenvolver informações do SESC em São Paulo, e aí esse mapeamento foi o norteador para que a gente pudesse desenvolver esse mapeamento com recorte no território, né? A pesquisa do censo do IBGE, né, de 2023, que foi a pesquisa que a gente utilizou para entender qual a dimensão geográfica, né, da população do Grajaú, qual a característica, né, das pessoas que ocupam esse território tão extenso e tão habitado em São Paulo, tá? E o livro Pedagogia da Cooperação, que foi utilizado como metodologias, né, de abordagem, né, para metodologia de abordagem às equipes, né, dentro do território, e também está sendo utilizada na criação desse torneio, né, que vai nascer dentro do festival do dia 7, mas que vai ser um torneio em 2026. Então, o torneio e o mapeamento foram pensados a partir também de metodologias da pedagogia da cooperação. Tá?